Está falando, inclusive, não apenas do engano e da ilusão da vida religiosa, mas do auto-engano. O auto-engano é confundir convicção com verdade. Nem tudo aquilo que eu acredito é verdade. Verdade é verdade. O que eu acredito pode não ser verdade. Inclusive aquilo que eu acredito muito, eu tenho muita convicção daquilo, mas eu estou redondamente enganado. Não é possível? Não é possível que eu esteja redondamente enganado, absolutamente enganado, porque essa é a diferença entre a mentira e o engano. Porque se eu acredito que a Barra Funda está para lá, e você me pergunta, pastor, onde fica o metrô da Barra Funda? Eu digo, para lá. Saindo aqui do portão, você vai à direita que você chega, segue reto que você chega na Barra Funda. Eu não estou mentindo, porque eu acredito mesmo que está para lá. Quando na verdade você sabe que a estação da Barra Funda está saindo pelo portão aqui, à esquerda, né? E aí quando você anda para o lado direito e não chega na bendita Barra Funda, você fala, o pastor mentiu para mim. Aí você volta aqui furioso, furiosa. E eu digo, não, é para lá mesmo. Eu não estou mentindo, eu estou enganado. Não é possível? Não aconteceu com você já? Já não aconteceu que você tinha certeza que era e não era? Essa é a diferença entre convicção e verdade. Pessoas enganadas podem estar convictamente enganadas. Estão convencidas, mas estão convencidas de algo que não é a verdade. É o que Jesus está dizendo aqui. Inclusive você pode estar auto-enganado, auto-enganada a respeito da sua experiência com o reino de Deus, com o reino dos céus. Surpresas, hein, no último dia, no dia do juízo. Surpresas. Pessoas auto-enganadas. Jesus fala que estas pessoas tinham vida religiosa, mas não tinham relacionamento vivo com Deus. Na verdade, você sabe que estas palavras de Jesus estão endereçadas aos fariseus da sua época. Jesus diz, olha, vocês são sepulcros caiados. Como diz o nosso ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quem olha, pensa que está tudo limpinho, tudo caiado, né? O cal branco que é colocado sobre o sepulcro e que tira do sepulcro a aparência asquerosa. Inclusive você passa perto, quem olha está limpinho, mas está putrefato por dentro. Jesus está falando, olha, vocês são tão convencidos da justiça de vocês, que vocês oram, graças a Deus eu não sou como os demais. Vocês são tão convencidos da justiça própria de vocês, que vocês inclusive guiam outras pessoas. Mas vocês são guias cegos, guiando outros cegos, e os dois vão cair no abismo, é o que Jesus fala. Vocês são tão convencidos da justiça própria de vocês, que inclusive vocês julgam os outros. O que vocês não sabem é que com a medida que vocês julgam, vocês também serão julgados. E isso ele disse aqui no próprio capítulo 7 do Sermão do Monte. Não julguem, porque com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Você que quer tirar a trave do olho do seu irmão e não percebe, não quer tirar o cisco do olho do seu irmão e não percebe a trave que está nos seus próprios olhos. Você julga, mas você está enganado a respeito de você mesmo. Você acha que você tem o direito de julgar, você acha que você tem o critério certo, inclusive você acha que você tem moral para julgar, mas você não tem.
Jesus diz: você é tão convencido da sua justiça que você ora na rua, ora na praça, você lota a Paulista para fazer suas orações, para todo mundo ver. Você é muito convencido. Mas tem um perigo aí, pode ser que você esteja auto-enganado, auto-enganada. A pergunta é: como é que eu sei, hein? Se eu estou enganado ou auto-enganada? Ai, Deus que tenha misericórdia da gente, né? E que nos guarde do auto-engano. Bom, eu diria, e digo eu, não o Senhor, né, usando o apóstolo Paulo, eu diria que a primeira coisa que sugere para você que você não está enganado é quando você não acredita em você mesmo. Todo mundo que acredita em si provavelmente está enganado. A sua oração não é: Senhor... Aliás, parêntese, você é crente faz tempo? Levanta a mão assim: eu sou crente faz tempo. Você foi criado na igreja? Frequentou a escola dominical? Você aprendeu que tinha que ter certeza da salvação? Então, esse negócio de certeza é complicado. Senhor, graças te dou porque eu tenho certeza da minha salvação. Probabilidade de ser oração de fariseu é grande, hein? A oração é: Senhor, tem misericórdia de mim. O apóstolo Paulo diz assim: olha, a minha consciência em nada me acusa, mas nem assim eu me julgo justificado, porque quem me julga é o Senhor. Ok? Então essa é a primeira coisa. Mas eu acredito, e eu queria dar para você, queria cometer esse atrevimento de dar a você um gabarito para a sua peregrinação espiritual, que Jesus mesmo deu. Quando ele diz: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que vontade é essa? Porque quando o fariseu diz: eu graças te dou porque eu não sou como os demais, eu jejuo 2 vezes na semana, ele jejuava mesmo. Graças te dou porque eu dou o dízimo de tudo, ele dava mesmo. Graças te dou porque eu não sou adúltero, não sou ladrão, não sou corrupto, nunca peguei dinheiro de ninguém. É verdade mesmo. Mas ele era fariseu, e Jesus diz que ele não foi justificado. Que foi justificado aquele homem que disse: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Essa é a parábola do fariseu e do publicano. Então, o que é fazer a vontade de Deus? Porque veja, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, aqui no Sermão do Monte, Jesus critica o pessoal que orava na rua, que dava esmola e que jejuava. Ora, se o sujeito ora na rua, dá esmola e ainda tem uma devoção de radicalidade sacrificial que faz jejum, fala: bom, esse cara está fazendo a vontade de Deus. Aí Jesus diz: não necessariamente. Há controvérsias. Então, o que é fazer a vontade de Deus? Olha o que ele fala no capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Você já matou alguém? Eu nunca matei ninguém. Aí Jesus diz: não sei. Ele diz aqui no versículo 27, não adulterarás. Não, eu nunca traí minha mulher. Há controvérsias. Não jure falsamente, versículo 23. Versículo 38, olho por olho, dente por dente. Eu não sou vingativo, não. Vocês ouviram: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo.
Aqui eu acho que tem um gabarito, gente. Aqui Jesus está falando não apenas de não matar, Ele está falando de não odiar. Ele está falando de não ter ressentimento. Ele está falando de não desejar o mal. Ele está falando de não matar no coração. Eu já matei no coração, inclusive eu já disse para uma pessoa: você para mim morreu. Eu falei isso para uma pessoa. O que foi isso? Matei. Inclusive durante um bom tempo eu dizia assim: eu não tenho mágoa de ninguém, porque eu mato logo. Vou gastar tempo tendo mágoa. Já mato. Para mim não existe. Ou então o ódio piedoso. A mão de Deus vai pesar na sua vida, viu? Não sou eu não. Eu te perdoei já. Mas deixa Deus. Deus está vendo o bloquinho que você vai sábado. Esse desejar o mal piedoso. Estou te entregando a justiça de Deus. Não matei, mas o coração. Não adulterarás, mas qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la cometeu adultério. Aí complica bastante, né? Eu lembro que na minha juventude, adolescência, o pastor disse que o pecado é quando olha pela segunda vez. Você olhou, opa! Aí a gente brincava, né? Por isso é que a gente olha e não tira mais o olho já, para não precisar olhar pela segunda vez, fica na primeira olhada. Mas não é uma questão de desejo. Porque se eu não desejo uma mulher bonita, quando eu chegar em casa, também não vou desejar a minha mulher. Não é uma questão, se você não tem os seus desejos atiçados durante o dia, é mais ou menos o seguinte: se o meu olfato não reconhece todos os odores e todos os aromas, eu não vou sentir também o aroma que eu quiser sentir. Uma coisa é ter a sensibilidade despertada. Uma coisa é eu passar por alguém e falar: que perfume bom, e fui embora. A outra coisa é eu meter o nariz lá e ficar com o nariz lá. Sabe, tem essa história do monge que caminhava com seus 2 discípulos, e esses 3 homens, esse monge e os seus 2 discípulos, participavam de uma ordem em que era proibido tocar em uma mulher. E eles caminhavam até que chegaram à beira de um rio, e havia ali uma senhora. O monge não teve dúvida, pegou a senhora no colo e atravessou o rio e colocou-a do outro lado da margem. E foram embora. Alguns quilômetros adiante, os 2 discípulos não se contiveram e disseram: mestre, o senhor tocou na mulher. E o monge disse: sim, é verdade, eu toquei na mulher e a deixei do outro lado da margem. E vocês trouxeram ela até aqui. Você não adulterou? Mas quem é que você carrega dentro de você? Você não adulterou, mas os seus afetos estão deslocados? Estão transferidos para outro objeto de desejo? E é nesse outro objeto de desejo que você mora, mesmo sem tocar? Não jure falsamente. Quem nunca? Juro pela minha mãe mortinha. Quando uma pessoa jura pela mãe mortinha, é porque ela está falando a verdade. Tem que ser muito sem noção ou psicopata para jurar pela mãe mortinha falando mentira. Mas quem é que jura? Quem precisa jurar? Aquela pessoa cuja palavra não é muito confiável. Você é uma pessoa confiável ou você precisa ficar jurando?
Você mantém a palavra? Você honra o que diz? É verdade o que você diz? E a sua palavra é sim, sim, não, não? Posso acreditar em você? Não é se você jura ou não jura. É se você é confiável ou não é confiável. Qual é a sua reputação? Olho por olho, dente por dente. Essa justiça retributiva. Quem me faz o bem, eu retribuo com o bem. Você não me emprestou sua borracha ontem, eu não te empresto meu lápis de cor hoje. Você paga o mal com o mal ou você paga o mal com o bem? O seu mundo é de justiça, bem e mal? E você ama apenas quem ama você? E você ama apenas as pessoas amáveis? Você é do tipo que diz direitos humanos para humanos direitos? Ou você defende direitos humanos para todos os humanos? Você é do tipo que acha que bandido bom é bandido morto? Ou você é do tipo que acredita que todo ser humano deve ter a sua vida preservada? Você é do tipo que ama quem é amável? Ou você é do tipo que faz o justo, o correto, o digno para todos os seres humanos, inclusive os não amáveis? Porque Deus, o nosso Pai, faz chover sobre justos e injustos. Deus, o nosso Pai, faz o sol se levantar sobre bons e sobre os maus, e é isso que significa ser perfeito como o nosso Pai que está no céu. Ora, o que é que Jesus faz aqui? E que gabarito Ele nos dá para o nosso caminho de espiritualidade? Com certeza, o gabarito de Jesus não é de comportamento moral. É de integridade de coração. Deus não ama pessoas moralmente perfeitas, porque pessoas moralmente perfeitas não existem. O que Jesus critica é a hipocrisia. O que Jesus está criticando é a religião de máscaras. No capítulo 6 ele disse: não sejam como os hipócritas, que aparentam ser uma coisa que não são. Porque Deus não julga pelas aparências, Deus julga o coração. Eu tenho para mim que a integridade do coração é aquilo que agrada a Deus. É dizer: Senhor, eu odeio esse sujeito, eu gostaria que ele morresse. Senhor, eu cobiço essa mulher, eu cobiço essa casa. Senhor, eu cobiço esse corpo, eu gostaria de ter esse corpo. Senhor, eu gostaria que a sua mão pesasse sobre o fulano. Eu tenho uma lista. Sujeito que coloca no Twitter dele o casal Barack Obama e Michelle Obama como macaco. Eu gostaria que a mão de Deus pesasse. Mas graças a Deus eu não sou Deus. Ah, Ed, você gostaria que a minha mão pesasse sobre o pecado dele? E os seus? Gostaria também que a minha mão pesasse sobre os seus? Não, Senhor, comigo o Senhor tem misericórdia. Com ele o Senhor exerce justiça. A integridade do coração. Sabe que eu vou terminar já, mas eu lembro de quantas pessoas que nos últimos tempos me têm perguntado se vale a pena fazer terapia. Ah, eu nunca fiz terapia, eu não acredito muito em terapia. Ah, as pessoas dizem que eu devo fazer terapia, mas você acha que vale a pena fazer terapia?
Essa semana mesmo um amigo muito querido perguntou para mim: você acha que vale a pena fazer terapia? Aí eu contei para ele algumas histórias de terapia. Uma delas que eu contei foi quando eu fui fazer análise. Não sei se você se lembra que eu fiquei 3 meses afastado do púlpito da IBAB cuidando da minha saúde. E eu fui cuidar da minha saúde, não apenas da minha saúde física, mas eu fui cuidar da minha saúde, fui fazer análise. E eu ia para a análise, e o meu analista era daqueles bem ortodoxos, ele não falava nada. E eu ficava falando para ele, e eu dizia: você não vai falar nada? Ele falou: não, é sobre você, não é sobre mim. Não, mas eu preciso de um interlocutor, eu preciso de uma opinião. Eu falei: não, mas você não está aqui para saber minha opinião, você está aqui para conhecer você. Você não está aqui para que você veja o que eu penso. Você está aqui para descobrir o que você pensa. Você não está aqui para saber o que eu sinto. Você está aqui para descobrir o que você sente. Eu fui começando a ficar na bronca com ele. Mas eu continuei indo. E eu continuei falando. Um belo dia, você não acredita que eu tive uma explosão de raiva. Que ele falou assim: fala para mim o que você está sentindo. E eu não esperava. E eu disse: raiva. Mas eu falei com raiva. Veio lá de dentro assim um esgoto. E eu comecei a falar das coisas que eu tinha raiva. E de quem? Ainda bem que você não estava lá. Ah, pastor, não sei se precisa fazer terapia. Precisa. Sabe o que eu enxergo? Que existem pessoas que são sistemas fechados. Elas já sabem o que sentem, já sabem o que pensam e já se comportam daquele jeito. Elas são muito previsíveis, mas é só de fachada. Lá dentro, tem uma confusão, mas elas não têm coragem de entrar na confusão. Elas não têm coragem de sentar diante de uma pessoa que ouve com respeito, sem julgamento, mas com acolhimento. Pode ser um pastor, pode ser um terapeuta, pode ser um analista, inclusive Deus na oração. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, você não fica com aquelas oraçãozinhas lá de Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou. Graças te dou, pelo amor de Deus. Silvia, minha querida, graças te dou pelo... Você acha que eu falo assim com a minha mulher? Por que você fala assim com Deus? Graças te dou. Não, é falar mesmo. Existem pessoas que não têm a profundidade amolecida, sabe? As coisas que você acredita, elas não precisam ser coisas que você vai acreditar para sempre. As coisas que você sente, inclusive as que você nem sabe que sente, você não precisa sentir para sempre. As coisas que você faz, você não precisa fazer para sempre. Você não é uma obra pronta, acabada. Quando eu leio o Sermão do Monte, eu me coloco diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou um boneco de barro seco, ou eu sou um boneco de barro que o Senhor ainda está moldando e mexendo? Os meus sentimentos vão e vêm, as minhas crises vão e vêm, as minhas verdades vão e vêm, os meus pensamentos, as coisas que eu faço, deixo de fazer, isso tudo está mexível. O Senhor mexe, e é de verdade que a gente está se relacionando? Ou eu sou um religioso de fachada, um barro seco? Porque sabe, tem um dia que vai chover. Tem um dia que vai chover. E vai ventar forte. E você pode pensar nesse dia da chuva como o dia do juízo final. Você vai para o inferno depois ou vai para o céu. Mas você pode pensar nesse dia da chuva como sendo o dia quando as suas verdades mais profundas serão colocadas à prova. É o dia de uma grande decepção, de uma grande perda. É um dia quando seu castelo vai desmoronar. É um dia quando alguém vai trair você, alguém vai ferir você.
É um dia quando você vai se dar conta que a sua oração não foi respondida como você gostaria. É o dia da chuva, em que a sua verdade mais profunda, não aquela máscara, é ela que vai sustentar você. Aí é que você vai saber se a sua casa estava sobre a rocha ou a sua casa estava edificada sobre a areia. É aí. O dia em que não vai adiantar você orar em público, dar oferta para a campanha de Natal, cantar no coral e participar da escala do púlpito e ser o pregador da IBAB. É o dia da verdade, em que você vai ser colocado à prova, porque vai chover. Por isso é que tem muita gente auto-enganada. E gente auto-enganada é barro seco, consolidado. Eu sei o que eu acredito, eu sou assim, e eu vivo assim, e eu estou certo, eu estou certa. Não, irmão. Minha irmã, seja barro mexível. Seja um barro que Deus trabalha. Vá para a sua profundidade, para as suas entranhas e coloca isso diante de Deus. Ouça essa recomendação de Jesus. Fecha a porta do teu quarto. E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. E no dia que chover, a sua casa vai continuar em pé. E o que é a sua casa continuar em pé? É você. Você continua em pé. Chorando, sofrendo, sentindo saudade, ficando furioso, mas com dignidade, grandeza. Sabe o que eu penso o dia que a casa está caindo, mas não cai? Jó. Todo mundo em volta dizendo: como é que você aguenta tudo isso? Eu falei: sabe o que eu aguento? Porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Penso em Paulo. Como é que você aguenta tudo isso? Eu aguento tudo isso porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu não confio em mim, porque uma coisa é certa: Deus veio ao mundo em Jesus para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que lá no meu último dia eu vou poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou inteiro, estou em pé, estou vivo para a glória de Deus. Choveu bastante na minha vida, mas a minha casa não caiu, porque estava sobre a rocha. Eu oro que essa seja a sua experiência, que Deus te abençoe, amém.